Olá, gente. Vamos para mais uma leitura do Cartas para Decifrar com o tarólogo Érico Veríssimo. Que Deus proteja, abençoe e conduza a cada um de vocês. Como disse o artesão Augusto Santos, eu sou o tarólogo e terapeuta holístico Érico Veríssimo. Fico muito grato pela participação de cada um, o like, o comentário. Tudo nos auxilia, nos estimula para prosseguirmos com o nosso trabalho. Se ao assistir todo o vídeo, você identificar-se conosco e ainda não for inscrito, sinta-se convidado, convidada a inscrever-se aqui no canal Cartas para Decifrar-te, onde realizamos mensalmente a leitura no meio do mês. Sempre dia 14 ou 15 postamos um vídeo com 3 opções de leituras, como esse que está se iniciando agora, e no início de cada mês postamos as previsões para cada signo através das cartas. Quem desejar saber sobre leituras particulares comigo, ou sessões de mesa radiônica que posso realizar para lhes auxiliar na abertura de caminhos, obtenção de uma meta, pode comunicar-se conosco pelo Instagram Milenar e Macramê, aproveitando assim para ali conhecer o primoroso trabalho do artesão Augusto Santos com macramê e pedras naturais. Ou pode enviar e-mail ao cartasparadecifrar@hotmail.com. Ambos estão na descrição desse vídeo. Que Deus nos abençoe. Gente, hoje 3 opções de leituras, 3 decks de tarô diferentes. Há quem goste de escolher uma opção, tá ótimo. Há quem goste de assistir todo o vídeo e ir retirando de cada leitura informações, alertas, direcionamentos para si. Então nós temos hoje o primeiro deck, que é o Art Nouveau Tarot. Eu pus a carta do mundo à frente de cada deck para simbolizar o mundo de cada um de nós, né? O que está, qual o direcionamento para cada um em seu mundo, em sua situação. Então o primeiro deck é o Art Nouveau Tarot, será a primeira opção. O segundo deck é o Clint Tarot. Clint Tarot, segunda opção. O terceiro deck é o Rider-Waite Tarot, né? Lindamente ilustrado por Pamela Colman Smith, modificou positivamente a história dos decks, né? A partir das ilustrações de Pamela e o entendimento de Rider-Waite, o tarô ganhou nova vida, ganhou nova movimentação. A leitura de hoje é um direcionamento geral, eu não faço um tema, é o que a espiritualidade quer trazer para que você saiba nesse momento. Então, repetindo, Art Nouveau Tarot, primeira opção, Clint Tarot, segunda, Rider-Waite, terceira opção. Já vamos embaralhar para dar início. Jesus Cristo e a Virgem Maria abençoe e protejam a cada um de vocês e a nós nesse instante em que nos colocamos à disposição da espiritualidade boa e amiga para transmitir direcionamentos às pessoas através das cartas de tarô. Com Jesus Cristo venci, venço, vencerei, venceremos sempre, assim seja. Vamos lá. Primeiro deck, Art Nouveau Tarot. O As de Paus é a primeira carta. A Sacerdotisa, segunda. O Mundo, olha que interessante. O Mundo é a terceira carta, que é um método bloco de 9. O Imperador. O As de Espadas no centro da leitura. O primeiro deck é uma carta de destaque mais amplo nessa leitura, o As de Espadas, né? A carta do centro do bloco de 9. Ao lado tem o 9 de ouros. 5 de copas. 5 de paus. 8 de copas.
Aqui é uma leitura, eu já vou sentindo a energia muito forte. É uma leitura que vai falar para a necessidade de você olhar de uma forma diferente para o seu momento atual de vida, inclusive para coisas boas que você já pode usufruir, coisas boas que já estão perto. Às vezes a gente só pode saber que algo é bom se a gente se permitir experimentar, não é assim? Tem coisas na vida que a gente diz, isso eu não quero fazer, Deus me livre. Quando a gente faz, a gente diz, nossa, eu experimentei, eu tinha uma visão totalmente equivocada. Nós começamos aqui a leitura com o As de Paus, uma carta, um arcano que para mim, sim, que eu entendo como um mundo espiritual querendo agir em sua vida, querendo movimento, pedindo a você dinamismo, paixão, dedicação às coisas. É uma carta de elemento fogo, é uma carta que recomenda ser de muito bom tom, você movimentar o corpo literalmente, seja com a dança, seja com exercícios físicos, com atividade física. Recomenda a ativação do elemento fogo, acender uma vela, mentalizando os seres que você possa acreditar, a força do elemento fogo, a força de uma vela lhe auxiliando a transmutar situações. O As de Paus está fazendo espelhamento direto com o 8 de Copas. Então, algumas pessoas estão passando por uma finalização emocional. Quando eu digo uma finalização emocional, eu quero dizer assim, não é só um término de relacionamento. É alguma coisa que você já terminou ou está terminando, mas isso ainda está impactando nas suas emoções. Sabe, pode ser uma cidade que você se mudou e não acostumou ainda de ter se mudado. Uma transferência de trabalho que você passou e não se acostumou ainda porque compara, de repente achava o outro ambiente melhor. Um relacionamento que terminou, um emprego que você saiu. Então algumas pessoas estão ainda lidando com uma situação de término, com uma situação de adaptação emocional, se despedindo de algo emocionalmente. E posso dizer com uma certa resistência a despedir-se de algo ou de alguém. É por isso que precisam olhar com olhares mais gratos e esperançosos para o presente, para o que a vida está lhe trazendo agora. Aqui eu tenho a carta do mundo, fazendo espelhamento com os 5 de copas. Então, justamente, a mão divina mudando situações à sua volta, o seu panorama, para que você veja que o mundo mudou, o seu mundo está mudando, novas situações estão chegando, mas você pode estar ainda com muita angústia, 5 de copas, angústia, um desapontamento. Porque assim era melhor para mim, assim era mais fácil. Porque tudo foi diferente de como eu pensei, não teve o resultado que eu gostaria. Às vezes, inclusive, porque para esse resultado você contava com a dedicação de outra pessoa, de outro ser, e não houve. Mas é um momento agora muito especial em sua vida, de modificação para melhor. Eu tenho a sacerdotisa acima, fazendo espelhamento com os 5 de paus. Então, você pode estar achando esse instante atual conflitante. Esse instante está sendo desafiador, está me trazendo conflitos, está me trazendo a necessidade de adaptação, está me trazendo a necessidade nesse trabalho de falar um idioma novo, de estudar um novo idioma que eu não estudei. Esse trabalho está me trazendo a necessidade de melhorar o meu desempenho na informática, que eu não tinha. Então é um momento onde a vida está lhe trazendo novas situações. Dentre essas novas situações, exigem o seu equilíbrio mental. Olha a carta do As de Espadas no centro da leitura. Essas novas situações pedem que você esteja aberto para aprender. Pedem que você se abra para a inspiração. O As de Espadas é uma carta de proteção espiritual. É uma carta que traz a energia do Arcanjo Miguel. É uma carta que está mostrando um momento de crescimento intelectivo, ainda mais que vem acentuado pela sacerdotisa acima dele. A sacerdotisa também uma carta de proteção espiritual,
de boa intuição, informações lhe sendo reveladas e crescimento intelectivo. E é como se algo em você, o seu emocional, de alguma forma, resistisse ou contestasse ou estranhasse demais isso, por isso entra em conflito. Mas justamente essas novas ferramentas que a vida está te trazendo vão te trazer grandes aberturas e solidez. O imperador e o 9 de ouros. Então tem um momento aqui de crescimento grande para quem escolheu a primeira opção. Crescimento que se dará no financeiro, mediante o seu domínio, carta do imperador. Mediante o seu domínio primeiro do seu próprio emocional. Em seguida, foco, disciplina, quebra de resistência para experimentar e para aprender as situações que a vida quiser te trazer. Temos duas cartas de número 5, e o número 5 no tarô, por si só, já simboliza necessidade de entendimento para solucionar conflitos. Olha que interessante. Necessidade de entendimento para solucionar conflitos. Sempre que eu tenho duas cartas de tarô de mesmo número, eu gosto de falar no que simboliza aquele número de forma isolada. Então, justamente, necessidade de você entender, de você olhar para as coisas boas que já estão chegando e que chegarão. Somente compreendendo que elas podem ser boas, somente se permitindo experimentar, somente compreendendo que não adianta lamentar pelo que ocorreu ou fazer comparações, não adianta dizer assim, minha vida era mais fácil porque isso eu fazia com mais desenvoltura. Agora é chegado o tempo de você fazer coisas mais sofisticadas. Me chegou forte essa palavra. É um momento em sua vida de sofisticação, de informações novas que te credencializam, que te capacitam para novos e maiores voos. Leitura da primeira opção, Arnaud Voltarot. Vamos agora para a leitura do Clint Tarot. Direcionamento para o mundo, né, de cada um, para o momento de cada um. Clint Tarot. Quatro de espadas, abre a leitura. Pagem de copas. Cinco de espadas. 8 de espadas, muitas espadas. Cavaleiro de espadas. Oito de ouros. Pagem de paus, 10 de paus, os enamorados. Aqui tem uma necessidade de você soltar alguma coisa emocionalmente. Né? Essas espadas todas aqui estão me remetendo a pessoas que podem estar com uma expectativa muito grande num desfecho de algo. Um entendimento assim, só se algo acontecer é que a minha vida vai fluir. Só se eu receber o dinheiro, estou esperando a chegar um dinheiro que eu coloquei na justiça há tempos, e só se esse dinheiro chegar é que a minha vida pode ser resolvida. Eu estou com um inventário resolvendo, só quando ele se concluir e eu pegar no dinheiro é que pode ser resolver minha vida. É preciso vender um imóvel. Outros ainda podem estar, não é nem na dependência de que entre um dinheiro, é realmente no momento de muita, como é que eu posso dizer, podem ter passado por um problema grave. Aqui eu vejo pessoas que podem ter passado por um problema muito sério recentemente.
Às vezes um problema que afetou muito sua saúde, certo? E que você ainda pode estar em tratamento e vivendo um novo momento de vida, onde está vivendo um dia de cada vez e onde você está superando limitações de saúde, limitações físicas, uma de cada vez. Né? Então tem gente que pode estar passando por isso ou passando por uma limitação emocional, uma depressão muito forte que você está a cada dia lutando para sair dela, ou como eu disse, superando limitações físicas. Temos pessoas assim, né? Ou pessoas numa dependência muito grande de algo emocional. Então são 3 situações aqui. Alguém que pode estar esperando que algo ocorra, acreditando que algo precisa ocorrer, sobretudo no financeiro, para poder prosseguir, para poder os caminhos se abrirem. Alguém que pode estar numa situação de saúde física ainda muito combalido fisicamente, se recuperando e encontrando uma dificuldade nisso. Alguém que pode estar muito encarcerado numa depressão, que é uma questão de saúde também, certo? Em todas elas, ou em quaisquer outras, você tem a necessidade de renovar o seu campo mental, certo? Alguns vão precisar para essa renovação do medicamento, do tratamento psiquiátrico, da terapia, do tratamento psicológico. Uma boa parte pode precisar e não deve relutar com isso. Mas para além de tratamentos de natureza clínica, busque fazer algo por você, a partir de orações, de leituras. Se você tiver uma fé ou em sua caminhada junto a você tiver uma pessoa que você gosta, que a fé dessa pessoa, as orações dessa pessoa, as vibrações e orientações dela lhe renovam, use isso de forma consistente, com disciplina e com amor. A oração para você, a busca por um entendimento maior. Porque aqui tem pessoas que correm um risco muito grande, aqui tem pessoas muito organizadas, que querem muito o controle das coisas. Essa imensidão de espadas também me diz isso. Querem muito o controle das coisas. E como as coisas não saem exatamente como você gostaria, você fica sem chão. E nós não podemos ter, gente, o controle daqui, da nossa vida em absoluto e do que nos rodeia. Existe uma força de... Érico, mas nós não somos responsáveis pelo que criamos, pelas experiências que vivenciamos? Somos, mas pela maioria delas, eu acredito assim. Por mais de 90% das experiências que vivenciamos, nós somos responsáveis. Existem coisas que nos escapam. Um fenômeno geológico, uma enchente que ela atinja toda uma cidade que a gente estiver morando, uma situação que atinja toda uma cidade, não está correlacionada para mim a criação de experiências de individual de uma pessoa. Tem todo um coletivo ali. Mas assim, você precisa conversar com Deus e se sentir seguro nas mãos de Deus. Você precisa dizer: Deus está no controle de minha vida. Não é porque Deus está no controle que eu não tenho tarefas diárias a fazer, que eu não preciso cuidar dos meus pensamentos, escolher muito bem as minhas palavras, as minhas posturas, e que eu não preciso, às vezes, até defender a mim mesmo, me impor. Aqui também tem pessoas que têm muito abrindo mão da sua autoridade, sabe? Pessoas que lutaram por situações e agora é como se estivessem se vendo sem forças para lutar por sua autoridade, por sua autonomia, fragilidade muito grande. Olha, o pajem de copas com o 10 de paus. Pessoas que não estão conseguindo lutar por sua autonomia. 4 de espadas com 5 de espadas, né? Ou 4 de espadas com os enamorados também. Aqui nas 4 pontas, 4 de espadas com enamorados, 5 de espadas com pajem de paus. Eu tenho uma pessoa que tem uma alternância de pensamentos que vão e voltam e deixam você na dúvida ou na angústia sem você enxergar possibilidades de criação e mudança.
Só que a vida tem sim para você. Olha aqui, 8 de espadas e 8 de ouros. O 8 de ouros é uma carta de progresso, é uma carta que mostra você como uma pessoa habilidosa, é uma carta que mostra o destino já trazendo para você possibilidades de progresso nas diversas áreas. Mas você precisa se sentir forte. Tem gente aqui hoje que, se chegasse a oportunidade financeira dos sonhos, não ia sentir-se com condições de abraçá-la. Então aqui tem pessoas que precisam dar continuidade e equilibrar o emocional e o espiritual para que tudo possa fluir. E não haver tanta alternância negativa, não se sentir com uma energia tão bipolar. Certo? Aqui um convite para a fé, a alegria, a renovação mental entrar em sua vida. Foi a segunda leitura do Clint Tarot. Vamos à leitura do Rider-Waite Tarot, terceira opção. Que se apresenta no mundo de cada um atualmente, qual o direcionamento para haver um grande progresso. Cinco de espadas, primeira carta. 7 de paus, segunda. 4 de paus. 5 de paus. O imperador. O 8 de ouros. Interessante, é uma leitura um pouco parecida com a segunda, sendo que com perspectivas mais leves. O 8 de ouros cai no mesmo canto onde estava na segunda leitura. Só que aqui, como o imperador no centro da leitura, você já está numa condição de maior equilíbrio, de maior autonomia. Olha aqui, o rei de ouros confirmando. Você já numa condição de maior equilíbrio, de maior autonomia. O rei de espadas, seja mais humilde em algumas situações. O as de espadas. Vamos lá. Aqui nós temos, vamos falar da carta do centro, o arcano 4, o imperador. Aqui nós temos você no momento de vida já colhendo alguns frutos, certo? De suas lutas, de suas batalhas. Você como uma pessoa muito determinada há muito tempo, uma pessoa que gosta muito de trabalhar, de batalhar, de estudar, não tem medo de trabalho, não tem medo de estudo. Você como uma pessoa que sabe lidar bem com as emoções, sobretudo no quesito amoroso, muitas, pelo menos hoje, é como se hoje você dissesse assim, eu não me permito mais sofrer emocionalmente por gostar da pessoa X ou da pessoa Y, ou porque a pessoa X ou Y não me deu atenção e devido afeto. Eu quero fazer minha vida, eu quero prosperar, eu quero ter estabilidade econômica, eu quero ter autonomia para realizar muitos dos meus desejos. Você já pensando assim e muito certos nesse pensamento. Só que alguns de vocês podem estar enfrentando literalmente uma questão de embate, de perseguição de outras pessoas. Porque eu tenho aqui um 5 de espadas com um mais de espadas. Então alguns de vocês podem estar literalmente vivendo algum tipo de duelo que mexe com o emocional. Esse duelo pode ser na própria casa. Às vezes é um filho, é uma pessoa que você... Mesmo que seja você quem dê as ordens, mesmo que seja você quem exerça a autoridade, mas essa pessoa testa muito os teus limites emocionais. Isso pode ocorrer com você no trabalho. Você está vivendo com um colega de trabalho que é muito difícil de lidar. Um vizinho difícil de lidar. Aqui eu tenho pessoas, não há dúvidas, 5 de espadas com 5 de paus, de novo, 2 cartas de número 5, que significa
necessidade de entendimento para solucionar conflito. 2 cartas de número 5. Então, necessidade de você entender melhor as coisas para solucionar conflitos. E para muitos de vocês, esse não é um conflito interno. É um conflito literalmente externo. É alguém no caminho que, de alguma forma, torna a vida de vocês um tanto mais complicada. Busque o auxílio espiritual, tá? A carta do As de Espadas. Algumas coisas você vai resolver com oração, com boas palavras, com gentileza. Tem um trecho do Evangelho onde Jesus Cristo diz assim: quando o inimigo quiser andar 1000 passos contigo, anda 2000. Quando o inimigo quiser a vossa túnica, dá-lhe também o vosso manto. Significa então, Érico, que a gente vai baixar a cabeça e entregar tudo ao inimigo? Não. Significa que, às vezes, agindo para com o inimigo da mesma forma, com a mesma rudeza, com a mesma grosseria, a gente perde. E agindo com gentileza, com compaixão ou com a alma mais nobre, a gente desarma o inimigo. Ele perde forças, nós ganhamos bons aliados e o inimigo se desarma. Então aqui tem uma recomendação muito forte para você que escolheu a terceira opção sobre diplomacia. Sobre você saber se comunicar. Se impor você já sabe, não tenho dúvida. Colocar sua autoridade você já sabe. Dizer não você já sabe. Mas será que a forma como você diz não, o tom de voz não pode ser modificado? Será que a forma como você luta para demarcar o seu território, realmente em alguns momentos você não age de maneira autoritária, de maneira arrogante? Então aqui tem um conselho nesse sentido. Tudo bem, 7 de espadas e rei de espadas, que você passou por muitas dificuldades na vida e que você pode ter sido também vitimado por pessoas autoritárias. Mas você é uma pessoa inteligente. Use essa inteligência também para o emocional, para você saber que há momentos em que a gentileza abre portas. 4 de paus com rei de ouros. Quem está aqui esperando ou batalhando por uma aprovação de concurso, por uma promoção no trabalho, por uma ascensão, essa ascensão está a caminho. Você segue no caminho de prosseguir, de encontrar o que você busca. Evite duelar com as pessoas cara a cara. Procure os meios mais civilizados, mais harmoniosos de resolver situações. Para algumas pessoas ainda que tiraram essa tiragem, em outras existências você teve o poder em mãos e ainda traz para essa existência essa coisa do poder e da questão de mandar. E por isso nessa existência você já pode ter passado por situações de puxada de tapete. E alguém que podia te promover, alguém que poderia ter o poder e usar em seu benefício não usou. E você ainda está se libertando de certa maneira desse karma. Então as orações, a gentileza, a humildade, quando o poder estiver em sua mão, você agir sempre de maneira democrática, sem autoritarismo, vai libertar você do seu próprio karma e fazer com que pessoas que venham lhe avaliar ou lhe julgar possam julgá-lo positivamente, pelos aspectos positivos que você tem. 8 de ouros com 4 de paus é muito bom. 4 de paus com rei de ouros é uma combinação muito boa, porque reforça o que eu disse. Já está em seu caminho a manifestação do que você quer. Quem quer comprar um veículo, quem quer comprar uma casa, quem quer resolver uma situação. Algumas pessoas aqui também já no caminho de aposentadoria e conseguindo aberturas para uma aposentadoria. É uma leitura forte, positiva, onde você pode ter sim muito crescimento, muito progresso. Gratidão imensa a todos. Jesus Cristo e a Virgem Maria sejam sua proteção e guia.